chamando para uma terra, e além de chamá-lo, Deus lhe faz promessa. Promessa essa que o texto vai dizer que Deus fará de Abraão uma grande nação. Nação esta que outrora, 400 anos depois, eles seriam escravizados. Nação esta que seria escravizado, e além de ser escravizado, seria subjugá-lo. Deus fez promessa para Abraão, que por meio de Abraão, por meio de suas entranhas, surgiria uma grande nação. Pois bem, quando a gente olha, sai do capítulo 12 e vamos para o capítulo 15, Deus faz a promessa, reafirmando a promessa. E que promessa era esta? A promessa de um herdeiro. E o texto faz questão de dizer que no verso 6, e por causa da promessa, Abraão creu. E assim ele creu, foi imputado por justiça. Agora observe que Abraão foi justificado por meio da fé em Deus. Mas esta promessa, como diz Paulo, aleluia, esta promessa veio não somente por causa de Abraão. Esta promessa veio não por causa de Abraão. Está escrito que ele foi levado em conta, mas também por todos aqueles que igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saímos do capítulo 12, entramos no capítulo 15, agora vamos para o capítulo 17. No capítulo 17, há o estabelecimento da aliança entre Deus e Abraão. A primeira coisa que Deus faz no verso 5, Deus muda o nome de Abraão. Deus muda Abrão para Abraão. E no capítulo 15, no verso 15, Deus vai mudar o nome de Sara, que por outrora se chamava Sarai. Deus agora chama ela de Sara. A palavra Sara significa princesa. Mas o que envolve esse estabelecimento de aliança? Envolve a circuncisão. Mas o que é a circuncisão? Olhe para cá. A circuncisão física e há uma circuncisão espiritual. Deus estabeleceu este pacto, esta aliança, esse testamento, porque era um sinal entre Deus e o homem. Era um sinal entre Deus e Abraão. A circuncisão física era um corte na carne. Mas há uma segunda circuncisão, é a circuncisão espiritual, que é da mesma sorte, uma operação pela qual é cortada toda a natureza humana. A Bíblia descreve o como despojamento do corpo. Paulo escrevendo aos irmãos de Colossenses, capítulo 2:11. Olha o que Paulo vai dizer: nele também foste circuncidado. Neles vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, aleluia, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo Jesus. Na antiga aliança, para fazer parte do povo de Deus, era necessário um corte na carne. Agora na nova aliança, aleluia, a circuncisão não é mais da carne, mas é no despojamento do corpo, que significa dizer, é uma nova aliança em Cristo Jesus de Nazaré. Glorificado seja o seu santo nome.
Agora eu vou para o quarto estágio, que está no capítulo 22, que é o tema da campanha. O capítulo 22, ele narra, é dividido em duas partes, se nós prestarmos atenção. Fala a respeito da fé de Abraão e a obediência. O que é fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. O que é obediência? A obediência é fazer a vontade, é submeter-se à vontade de outrem. Agora escute, o quarto estágio da vida de Abraão, a prova a que Abraão foi submetido, porque o texto vai dizer que no capítulo 22, verso 1 diz assim: dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. O verso começa como? Assim diz o Senhor, depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova. Que prova era esta? Agora escute, Abraão sofreu um teste espiritual. Teste espiritual é um método divino usado para testar os seus escolhidos, a fim de fortalecer na fé. Abraão não foi tentado por Deus, porque Tiago vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Abraão, ele foi testado por Deus. Houve uma prova para Abraão resolver. E muitas vezes esta aprovação, ela nos exige grande sacrifício. Porque Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor, toma teu filho, o teu único filho. Agora olhe para cá. Primeiro ponto, por que Deus chama Isaac de único filho? Mas espera aí, Abraão tinha um filho chamado Ismael, porque a Bíblia vai dizer que Abraão teve Ismael aproximadamente com 86 anos. Significa dizer que quando Isaac nasce no capítulo 21, Ismael tem 13 anos. Pela lei é o primogênito. Mas Deus olha para Abraão e diz assim: ei, eu quero o teu único filho. Porque é simples, Ismael não era o filho da promessa, mas Isaac sim. Isaac era o filho da promessa. A promessa estava sobre a vida de Abraão por meio de Isaac. Lembra do capítulo 12 que eu falei que tinha uma grande nação? Isaac veio a Abraão, Isaac casa com Rebeca, e de Isaac vem Jacó e Esaú. De Jacó ele tem 12 filhos, que lá na frente se transformarão nas 12 tribos de Israel. A promessa não era feita por intermédio de Ismael, mas era feita por intermédio de Isaac. Olha a exigência de Deus. Agora escute: oferece em holocausto. A ordem era para oferecer Isaac em holocausto. A palavra oferecer, presta atenção, significa se aproximar de Deus, de ter mais intimidade com Deus. Abraão ouviu aquilo, e no verso 3 ele vai dizer: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tomou consigo o seu servo Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que lhe havia indicado. Observe, Abraão
o seu servo Isaque percorreu a cerca de 80 a 90 quilômetros para fazer o sacrifício. Agora escute, o sacrifício está relacionado ao culto a Deus. Vai ver um pouquinho, agora escute. Quando nós lemos o livro de Levítico, o objetivo de Levítico é duas partes cruciais: é incentivar o povo a cultuar a Deus em santidade, e dois, é incentivar o povo de Israel e viver em santidade. O sacrifício em holocausto está relacionado ao culto a Deus. Agora olhe para cá, por favor. Temos uma liturgia muito errada, equivocada, que precisa ser consertada. Eu vou para a casa de Deus receber. Negativo, você vem para cá. Eu vou para a casa de Deus para ganhar. Agora escuta o mistério. Abraão foi ordenado por Deus ir para um lugar chamado Moriá, no monte. Esse mesmo monte, alguns anos depois, no dia de Salomão, foi edificado o templo de Salomão, nesse mesmo lugar. Significa dizer que era um lugar de adoração, lugar de cultuar a Deus. O foco é oferecer. Abraão não saiu para o Monte Moriá para dar, ou seja, para receber. Ele foi para doar aquilo que ele mais amava. O que ele nos trouxe para Deus nessa noite? Qual é o sacrifício que estamos dando para o Senhor nesta noite? Olha o que a Bíblia vai falar para nós. Portanto, meus amados irmãos, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos a Deus sempre, não é uma vez, não duas vezes, não três vezes, é sempre, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Aleluia. Romanos 12:1 diz: ofereçamos o seu corpo como sacrifício santo, agradável a Deus. Este é o culto racional. Hebreu diz que é os lábios. Romanos vai dizer que é todo o corpo. Significa dizer que é uma entrega total a Deus. Um culto racional, um culto devocional. Precisamos entender que Abraão não foi receber de Deus, mas Abraão, primeiro para receber, ele teve que dar o seu melhor para o Senhor. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Agora escute o verso 5. Então disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você percebeu alguma coisa aqui? Qual era o foco de Abraão? Era sacrificar quem? Isaque, não era? Mas por que ele olhou para o seu servo e disse: ficamos aqui? Porque eu e meu filho vamos adorar, e em breve voltaremos para vós. Agora escute, Abraão tinha uma firme convicção que Isaque de fato voltaria com ele. Por quê? Porque quando nós vamos para Romanos 11:17, ele vai dizer que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para se sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Havia convicção dentro de Abraão: eu vou sacrificar o meu filho, mas eu sei que depois de imolado ele vai ressuscitar o meu filho. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não volta vazia. Aleluia.
Aleluia, Deus. As promessas do Senhor, Ele é fiel para cumpri-la. O homem é falho. O homem promete, mas não cumpre. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Por quê? Porque Ele é fiel. Mesmo nós sendo infiel, Ele continua sendo fiel para conosco, por causa da sua infinita misericórdia. Agora chegou no lugar determinado por Deus. E a Bíblia diz que tomou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque olhou para Abraão e disse: meu pai, meu pai. Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. E perguntou, e disse-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí entra o versículo chave. E disse Abraão para o seu filho Isaque, aleluia: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. O que esse texto fala para nós nessa noite? Fala a respeito da providência divina. Porque Deus é especialista em providenciar alguma coisa. Eu não sei qual é o seu foco nessa noite, nessa campanha. Eu não sei qual é a tua petição. Eu não sei o que você precisa, daquilo que você necessita, eu não sei. Mas deixa eu te falar uma verdade. Abraão lançou uma palavra profética. Esse versículo, ele é profético, tanto na experiência de Abraão, como concernente à primeira vida de Cristo, a sua morte sacrificial por nós. Abraão, cheio do Espírito Santo, ele disse: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Há uma providência profética. Por quê? Porque o cordeiro aqui não está relacionado a Isaque. O cordeiro aqui está relacionado a Cristo. A gente está ouvindo essa mensagem, mas a gente não entendeu que Deus já providenciou na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Muitas das vezes corremos atrás de coisas tão pequenas, tão banais, mas Deus está dizendo: eu já providenciei aquilo que você mais necessita. O que é? A salvação da sua alma. Qual é algo mais precioso que nós necessitamos? Deus sabe o que você precisa, necessita. Mas a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o espiritual, para depois vir o natural. Senhor, pela sua infinita misericórdia, já providenciou. Quando João, ele testifica de Cristo, ele vai dizer que no dia seguinte, Jesus veio para ele. E João, olhando para Jesus, disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é este Cordeiro? Isaías 53, 7. Ele foi oprimido. O Cordeiro, além de ser oprimido, ele foi humilhado. Esse cordeiro nem sequer abriu a boca, mas como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante o seu tosqueador, e nem sequer abriu a boca. Pedro vai dizer que na primeira carta, no capítulo 1, 19, aleluia, vai dizer: foi pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula e
Se o sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Deus, pela sua misericórdia, Ele preditou esta providência na minha e na sua vida. Em Gênesis 3,15, quando Ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus providenciou o cordeiro que foi prefigurado em Êxodo capítulo 12, 5, que diz: o cordeiro deveria ser sem defeito. O cordeiro, ele deveria ser sem defeito, imolado, morto, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Esse é o cordeiro que foi providenciado por Deus para mim e para você. Só estamos aqui por causa dessa providência. Se não fosse essa providência, a gente já estaríamos mortos. Se não fosse por causa desta providência, a gente jamais estaríamos aqui na presença dele. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Abraão, cheio do Espírito Santo, olhou para Isaac e disse: Deus providenciará o cordeiro, ele vai prover. E quando ele chega no lugar que Deus havia designado, ele arrumou o altar, edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse-lhe: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora observe aqui, porque às vezes a gente lê, mas não entende. Abraão fazendo uma comparação com Deus. Abraão, ele não poupou o seu único filho. Assim como Abraão estava disposto a sacrificá-lo, Isaac, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele não poupou o seu único filho de Deus. Porque o texto vai dizer, que é um texto bem conhecido: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A providência chegou no verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Deus providenciou o quê? A primeira providência foi profética. A segunda providência foi uma providência natural. Abraão, Deus fez abrir os olhos de Abraão. Quando ele estava prestes para imolar o seu filho, Deus abriu os olhos de Abraão e ele viu no arbusto, preso pelo chifre, um carneiro. E o texto vai dizer que ele toma aquele carneiro e o imola, o sacrifica em lugar do seu filho. Há uma expiação substitutiva. Quem era para ser sacrificado era Isaac, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, poupou a vida de Isaac. Você está entendendo? Quem era para estar morto era Barrabás, mas Deus lhe poupou a vida e morreu no lugar de Barrabás. E tem mais: era para toda a humanidade estar ladeira abaixo, mas a misericórdia do Senhor nos poupou por causa da sua graça.
Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aumenta mais. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e elevasse seus pensamentos ao trono da glória de Deus. Espírito Santo da verdade, acabamos de ouvir a tua palavra, a tua voz. Espírito Santo, nos ajude a orar como convém. Ó Deus, nesse início de campanha, Senhor, nos ajuda a entendermos a grandeza do teu evangelho, a preciosidade da tua palavra. Ó Espírito Santo, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja que necessita. Nós necessitamos, Senhor, da tua graça, necessitamos da tua providência, necessitamos, Senhor, de um renovo, necessitamos, Senhor, das tuas misericórdias, porque as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós necessitamos de uma bênção, porque nós cremos na tua palavra que em Cristo somos abençoados. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos que estão